Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Presley Lima, diretor de marketing e comunicação da Prolinx. É um prazer receber todos vocês aqui para essa próxima hora, vocês terem separado esse tempo para a gente discutir os desafios e soluções, né, que as principais instituições financeiras têm passado por dificuldades, né, quando se trata de ameaças à web. Esse é um assunto muito relevante e a gente tem acompanhado vários incidentes nesse assunto. E nós viemos aqui hoje num painel representado pelo Hugo, gerente de vendas da GoCash, e o Edson Pereira, que é o nosso analista de segurança e compliance da Prolinx, onde no painel nós vamos debater sobre esse tema. Bom, segurança da informação, para nós, a Prolinx, é o nosso compromisso, né? É a palavra de ordem aqui, e todos os nossos esforços são para ajudar todas as empresas a levar essa mensagem para os tomadores de decisões, para o C-Level, essa pauta que é muito importante, e uma vez você não protege, não segura seus dados, você não consegue a continuidade do seu negócio. Então, conte com a gente da Prolinx, na qual eu vou mostrar aqui o portfólio rapidamente para que vocês possam ter uma visão clara como a Prolinx pode ajudar vocês no que diz respeito à segurança da informação. O nosso portfólio, ele tem na vertical segurança da informação. Vocês podem contar com a gente tanto em Pentest, né, que é a análise de vulnerabilidade, ou CIEM, que é a gestão da vulnerabilidade. Nós da Prolinx desenvolvemos uma solução que chama ProSec, na qual a gente tem uma visão gerencial de todos os eventos e todos os incidentes de segurança da informação, no qual a nossa ferramenta consegue fazer uma correlação, e a gente tem um serviço no qual os nossos especialistas ficam acompanhando ali 24/7 todos esses incidentes. Quando está iminente de acontecer alguma coisa, nós apoiamos vocês para evitar que esse acidente aconteça. São os parceiros da Sophos, então entregamos aqui a solução de firewall de nova geração. São parceiros também da Sophos no antivírus, aí com uma solução muito de ponta, que é uma solução XDR, na qual envolve inteligência artificial para ter uma análise preditiva daqueles incidentes na qual até mesmo o agente ainda não conhece. Somos parceiros da Bitdefender. Na vertical de Cloud Computing, nós temos o serviço de backup em nuvem, servidores em nuvem, somos parceiro Gold da Microsoft, né? Trabalhamos com Microsoft Azure, e soluções de colaboração, trabalho moderno através do Microsoft 365. Nós temos outros serviços aí, né, ajudando na gestão de data center, diagnóstico de segurança da informação, ajudando vocês a ficar em acordo, né, a LGPD, no que diz respeito à vertente de segurança da informação. Então, se você está passando um momento de consultoria para atender a LGPD, essa vertente nossa de segurança da informação através de pentest, gestão de vulnerabilidade, firewall e outras tecnologias de segurança da informação, se você está nesse processo de adequação ou está pensando nisso, então, no que diz respeito à vertente de segurança da informação, pode ajudar a contar com a gente na parte da segurança da informação, para que você atenda esse requisito e fique de acordo com a lei. Bom, primeiro eu quero apresentar o nosso primeiro panelista, que é o Hugo, ele é gerente de vendas da GoCash, está lá há mais de 6 anos, comercializando e ajudando os clientes da GoCash e os clientes da Prolinx no que diz respeito à cibersegurança, em ataques em camada de aplicação web e performance, né? Formado na Universidade do Rio Grande do Norte, engenheiro químico, né, apaixonado por TI e por segurança da informação, né? Que bom que o Hugo veio nos ajudar na segurança da informação e deixou a engenharia química para lá, não é verdade, Hugo? Bom, por fim, o Edson é o nosso responsável técnico aqui da parte de segurança da informação, é um pentester nosso da Prolinx, um ethical hacker e analista de vulnerabilidade.
O Edson tem ajudado fortemente no desenvolvimento do nosso produto, levando para os nossos clientes um dashboard, na qual vocês podem acompanhar todos os incidentes de segurança, como que aquele que eu falei do PROSSEC, que é a gestão de vulnerabilidade. Isso te dá clareza e uma visão ampla de todos os incidentes de segurança da informação de uma forma muito clara e eficiente, né, e objetiva. Esse é o nosso desafio da ProLinks, transformar segurança da informação, que é uma coisa altamente complexa, em dados e informações para que você possa, de forma fácil, conseguir fazer a gestão do seu negócio e focar no seu core business e deixando para a gente a segurança da informação, que no qual nós somos especialistas. Bom, agora eu passo a palavra para o Edson. Edson, fique à vontade para se apresentar e dar início à apresentação. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí, né, a disponibilidade de todos. A gente sabe que nessa correria do dia a dia, tirar um tempinho mesmo que seja para falar de um assunto tão importante, é mais complicado. E agradecer também a equipe interna aqui, para que a gente possa falar de um tema que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente está aqui o tempo todo falando sobre segurança e principalmente segurança em relação a aplicações web. É um tema que eu particularmente gosto muito por também ser desenvolvedor e é gostoso para a gente falar sobre isso. Bom, como o presidente já adiantou, meu nome é Edson, eu sou responsável pela parte de segurança ofensiva aqui na ProLinks, e também como desenvolvedor eu gosto muito de linkar esses dois assuntos, e a gente vai falar um pouquinho sobre itens mais importantes, de repente itens que até estão um pouco fora do nosso radar no dia a dia, mas são tópicos que são bastante relevantes, e o nosso foco hoje ele é voltado para instituições financeiras. A gente sabe que para que a gente possa contextualizar e trazer para um pensamento comum, a gente tem alguns motivos importantes, né? E assim, a gente elencou as principais razões para que a gente pudesse ser um possível alvo de atacantes, e acho que o primeiro não poderia ser diferente disso, né? As instituições financeiras, elas movimentam muito dinheiro, são grandes volumes, e por si só, o dinheiro hoje é o combustível, né, para todos os negócios, e a gente não está mais falando só de corporação, estamos falando de pessoas físicas também, então é bastante relevante falar disso, não só para o viés do negócio, e para o viés, sim, também do usuário, e é bastante relevante para nós hoje pensar que, além de alvos importantes, né, os bancos, instituições, enfim, a gente também tem como possível alvo o próprio usuário. E um segundo tópico que é bastante motivador também para o atacante são os dados, né? Depois que a gente deu mais relevância para a LGPD, ou passou a utilizar a LGPD na prática, e a gente já teve aí casos, inclusive, de notificações para multa, isso fez com que as coisas evoluíssem no sentido de ataque, e não só no sentido de ataque para tomada de dados e uso desses dados. O ransomware, por exemplo, ele sofreu uma alteração natural da sua arquitetura, porque antigamente eu conseguia ter um sequestro de dados e cobrar por isso. Hoje em dia, além de ter o sequestro de dados e poder cobrar por isso, eu também posso realizar algum tipo de extorsão para uma instituição que possivelmente vaza dados pessoais. Então, as coisas vão caminhando para um lado cada vez mais sério em relação a dados, e as instituições financeiras, principalmente, elas detêm uma grande massa de dados de pessoas, né? E hoje, se a gente for confrontar com a LGPD, é basicamente o que a gente tem de problema hoje, né? Dados pessoais, dados sensíveis, digamos assim. Além disso, os dados, eles são fontes para outros ataques. Então, assim, de repente, um dado vazado, ele serve de insumo para um ataque de phishing, ou até para mesmo uma segunda intrusão de acesso inicial a algum sistema, enfim. Então, virou um foco muito importante desse nosso viés também em relação às instituições financeiras. Hoje, além disso, a gente tem vinculado, óbvio, né, a grande disponibilidade de volume de dinheiro para as instituições, diretamente falando, a gente tem a possibilidade de um ganho rápido. Então, eu posso, como eu falei, eu posso lidar
com uma tentativa de intrusão numa corporação, é um pouco mais moroso, de repente, mas com um ganho maior, mas eu posso lidar direto com o usuário final. Hoje em dia, todo mundo está com o celular na mão, né? Então, a instituição financeira ela se tornou alvo diretamente do seu core business e indiretamente com o seu usuário. E a gente sabe hoje que, além de ter que cuidar da nossa própria estrutura, da nossa própria segurança, além disso, a gente também tem que fazer um esforço extra de conscientizar o usuário, enfim, conseguir difundir no dia a dia que a segurança da informação se estende também para a mão do usuário. E essa possibilidade de ganho rápido, ela atrai muito os atacantes nesse sentido. E por ser um ambiente de operação crítica, né? Quando eu digo ambiente de operação crítica, nosso principal motivo para chamar de crítico eu cuido do patrimônio de outras pessoas, eu cuido do dinheiro de outras pessoas, eu viabilizo operações financeiras que geram lucro, ou eu viabilizo operações que movimentam grandes e importantes coisas no mundo. Então, assim, é bastante crítico, eu diria até que no nosso meio é o ambiente mais crítico possível, porque é uma engrenagem muito importante para outros segmentos. Se a gente para uma operação de banco, por exemplo, hoje a gente costuma brincar que um gerente de uma agência ele trabalha com o cronômetro na mão. Se a gente tiver uma parada ali de meia hora, o único cálculo que ele faz é quanto de dinheiro eu perdi ou quanto dinheiro eu deixei de ganhar. Então, essa criticidade na operação, ela também traz para a gente uma luz, porque nos casos em que há um ataque bem-sucedido, em que há extorsão por devolver um ambiente criptografado, uma extorsão para disponibilizar novamente um ambiente que foi indisponibilizado por algum tipo de ataque de negação de serviço, tudo isso apimenta a nossa possibilidade de ataque, porque eu estou jogando ali um xadrez contra o próprio negócio. Então, isso é muito motivador também. E assim, pessoal, não menos importante, o hacktivismo, né? E aí, para exemplificar, todo mundo conhece, é muito, muito comum, a rede Anonymous, Wikileaks, enfim. A gente tem grupos aí que são especializados em vazar documentos importantes, e esse documento geralmente tem um viés político, ou um viés social importante, ou algum tipo de teor de protesto. A gente tem aí, talvez, o mais famoso de todos, a Anonymous, que já chegou, inclusive, a comprometer sites do governo americano, ou seja, situações em que a gente imaginava que não pudesse acontecer um risco desse, por causa da capacidade de segurança e a capacidade de resposta a incidente. A gente entende que o movimento social e o movimento, talvez, socioeconômico, né, trazendo para o nosso lado do mercado financeiro, ele também é motivador, porque a gente tem... não só falando do dinheiro, né? Motivações pessoais, políticas, ideológicas, enfim. Então, assim, para contextualizar, se a gente começar a pontuar aqui, a gente vai ter mais itens, mas a gente já tem aqui 5 tópicos que são bastante importantes e a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais em cada um e entender como é que isso afeta diretamente o nosso negócio como instituição financeira e posteriormente, não fiquem preocupados, eu vou trazer muitas coisas que preocupam, mas posteriormente o Hugo vai trazer um acalento para a gente aí, vai falar um pouquinho mais sobre como é que a gente pode tentar mitigar isso, como é que a gente pode lidar com essas situações de uma forma mais positiva. Pode passar. E aí, pessoal, se a gente falar um pouquinho de número, é interessante porque os últimos dados da Febraban, eles são importantes para a gente entender tendência, né? E tendência hoje é um negócio legal que nos dá um rumo para onde ir ou para onde gastar mais energia para se proteger. E se a gente fala de ataques de negação de serviço distribuído, ou seja, se eu falo de um ataque que quer indisponibilizar o meu sistema web ou indisponibilizar o meu negócio por algum motivo, falar de um crescimento de 150% é muito, porque isso me dá insights de brigas de negócios mesmo, porque não existem muitos motivos para eu querer indisponibilizar um sistema ou uma aplicação web. É muito briga ombro a ombro sobre os negócios mesmo. De repente, eu foco o meu marketing
na minha instituição financeira em disponibilidade e segurança e posso utilizar a queda do meu vizinho concorrente para reforçar o meu marketing, ou em determinado momento o mercado financeiro ele se dá melhor, ou eu tenho mais vantagens em operar no mercado financeiro em determinado momento. Se de repente eu indisponibilizar o meu vizinho, que é o meu concorrente direto, eu também consigo nadar sozinho nesse mar. Enfim, hoje esse aumento de ataque de negação de serviço ou de indisponibilidade de um serviço de um parceiro ou de um terceiro, ele se dá por essa briga de negócio. E isso é interessante saber porque se a gente for analisar o contexto atual de incidentes cibernéticos de maneira geral, sem focar na parte financeira, esse não é o maior dado. Então, a gente entende que, além dos pontos naturais de segurança que a gente tem que se preocupar, eu também tenho que me preocupar com o meu concorrente, que ele está utilizando de situações de incidentes cibernéticos para, de repente, me atrapalhar no meu negócio ou tirar do caminho, né? Entre aspas, assim. E desses 150% de aumento que a gente teve, 53% foram para o setor financeiro. Assim, então, a gente está falando de um pouquinho mais da metade desse aumento astronômico que a gente teve no último ano, mais da metade foram direcionados para o setor financeiro. Então, isso é claramente um indício de que a briga não é só cibernética, a briga também de negócio. Isso é importante a gente salientar também, trazer esse insight. Em 2020, a gente teve também um aumento de 80% de ataque de phishing. Hoje, esse aumento é justificável. Primeiro, porque a gente tem uma evolução muito grande na parte técnica. Então, eu sei que as defesas evoluíram muito. Eu sei que a capacidade de responder ao incidente ela aumentou muito nos últimos tempos. E aí, qual que é a forma de eu tentar contornar isso? É lidar com pessoas, engenharia social. É eu convencer alguém que está dentro da minha instituição financeira a me dar um acesso inicial ou a me liberar uma credencial. Enfim, esse contorno, ele é muito importante, por isso que esse número está aí, né? Cresceu 80%, justamente porque existe sim uma briga, uma corrida técnica entre evolução da defesa e evolução do ataque. Eu diria até que a evolução do ataque está ligeiramente à frente. Se a gente for pensar, um atacante ele está ali o tempo todo preocupado em evoluir com o ataque. E a gente nem sempre tem tempo no nosso negócio de ficar o tempo todo preocupado com a defesa. Então, a gente tem uma ligeira vantagem do atacante nesse ponto. E aí a saída de contorno é o quê? A gente tentar desvincular da parte técnica e tentar atacar as pessoas para que a gente consiga manipular essa parte técnica de forma ordenada e dar o famoso bypass, né, nas soluções de contexto. E aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também sobre, até nesse ponto, como é que a gente pode lidar utilizando ferramentas e utilizando nossos recursos do dia a dia. E, por fim, só para falar de números e indicadores, a gente tem também as falhas técnicas, e esse número ele é um pouco preocupante, porque um aumento de 94% de ataques com vetores de falhas técnicas preocupa um pouquinho, porque a gente tem alguns insights aí nesse número. Primeiro, significa que eu estou utilizando menos soluções de prateleira e mais desenvolvimento interno, porque a tendência é que as soluções de prateleiras não tenham esse tipo de falha básica, porque o desenvolvimento seguro é presente nas soluções de prateleira. E o segundo ponto é justamente esse: a gente não tem uma conexão entre desenvolvimento e segurança da informação. Isso é um ponto preocupante, porque nos últimos testes que a gente realizou, e aí não é um dado estatístico, é uma constatação mesmo de vivência nossa, a maioria das aplicações desenvolvidas dentro de casa, desenvolvidas para uso corporativo, elas têm essas falhas técnicas justamente porque não existe uma conversa ou não existe uma cultura de segurança da informação junto com o desenvolvimento, ou seja, aquele desenvolvimento seguro, a preocupação em não só testar o software em si, não só testar as funções, entender se aquele software está seguro, aprofundar o desenvolvimento seguro, vincular os assuntos de segurança cibernética com o desenvolvimento de software, enfim, esse viés hoje é mais cultural, né? Cada um no seu quadrado. Esse viés tem feito
com que falhas técnicas elas aumentem. E aí as falhas técnicas elas têm consequências um pouco mais graves. Por exemplo, o SQLI ele pode me fazer tomar o controle de um banco de dados. E se a gente está falando de instituição financeira, o controle de um banco de dados pode ir desde a encriptação de tudo e indisponibilização do sistema a roubo de informações relevantes para um ataque posterior ou uma extorsão mediante um ataque de ransomware hoje, que não é só criptografia, né, também é extorsão em ameaças de vazamento de dados, ou seja, são ataques técnicos que podem ter impactos 3 vezes maior do que os outros ataques que são menos relevantes. Então, só para a gente falar de número, hoje existe sim essa preocupação e é bom a gente ter esse primeiro compasso aí em relação a como isso pode nos afetar no dia a dia. Pode passar, Presley. Na prática, a gente queria salientar aqui alguns ataques que acontecem. Eles não figuram nas estatísticas, porque eles acontecem todos os dias, o tempo todo, e a gente tem alguns pontos que são relevantes para a gente trazer. Hoje, o ataque de força bruta, que é tentativa e erro, né, de credencial, ele está presente no contexto de sistemas web, porque, naturalmente, todas as aplicações, principalmente as do setor financeiro, elas são protegidas por credenciais. Então, para eu conseguir acessar um recurso ou manipular algum tipo de informação, eu preciso ter o meu credenciamento naquele local. E aí, o primeiro, ou talvez o mais comum ataque seja de tentativa e erro. De repente, eu tenho ali uma falha básica de aplicação que me permite entender uma lógica da autenticação. Tem um erro que é muito comum, que quando o meu robô faz uma força bruta para identificar usuários válidos, ele pega como referência o retorno do erro. Então, a gente, por várias vezes, bota uma lista com possíveis usuários e quando coloca uma senha qualquer, a aplicação retorna um erro. O usuário ou senha não existem. E depois, quando o usuário existe, retorna só o erro. A senha está incorreta, ou seja, falhas ligeiramente básicas nos fazem entender que eu consigo enumerar possíveis usuários válidos e aí daí para frente tentar senhas válidas com usuários válidos fica muito mais fácil e a maioria dos ataques eles acontecem porque no caso antes do ataque o atacante, para ser um pouco mais assertivo, ele avalia todo o contexto para entender se vale a pena ou não fazer uma investida naquele ataque, naquela plataforma. Então primeiro ele avalia, será que essa plataforma ela tem uma política de senhas interessante? Porque, de repente, eu fiz o meu primeiro cadastro aqui como usuário comum, ele me deixou ali setar minha senha como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, possíveis outros usuários também utilizam essas senhas. Então, eu já tenho ali um insumo para eu poder fazer um ataque de força bruta. Então, são estímulos que a gente dá por falta de boas práticas para o atacante. A força bruta ela é muito comum, talvez é o top 1 do nosso ranking de ataques. E aí, de repente, eu fiz um cadastro inicial e eu percebi que, além da senha fraca, eu também não tenho proteção de multifator de autenticação. Ou seja, eu não recebo ali um SMS para garantir que sou eu que estou logando com um token, eu não consigo fazer uma validação do meu usuário com um aplicativo, seja com o Google Authenticator, com a Microsoft, enfim. Eu sei que se eu conseguir descobrir uma senha frágil, eu consigo fazer um login e utilizar aquela sessão livremente. Isso é um motivador também para que o atacante se empenhe em fazer um ataque de força bruta. E 2 pontos importantes, que a gente vai lidar com eles daqui para frente com mais vigor, é o seguinte: se eu não tenho observabilidade no meu sistema, ou seja, se eu não consigo observar esse comportamento de ataque de força bruta no meu sistema, eu tenho também uma grande chance de estimular o meu atacante a fazer esse ataque, porque ele geralmente faz um teste para saber se ele vai ser bloqueado. Eu disparo ali umas 50 tentativas de autenticação com um usuário que não existe, um endereço que pode ser bloqueado naturalmente, só para isca. E aí, de repente, eu não fui bloqueado, ou, de repente, o meu endereço de IP de ataque não foi bloqueado, significa que aquele ambiente ele não é observado. Isso também estimula o atacante a fazer, aprofundar nesse tipo de ataque. E tem um outro item bastante importante também, que é a falta de segurança de perímetro. De repente, o meu negócio não demanda um acesso da China
e aí eu não me preocupo com isso, não faço esse tipo de restrição, e aí para eu fazer esses testes prévios para entender se vale a pena ou não aplicar um ataque de força bruta na sua aplicação, eu uso um servidor que está na China ou alguma coisa bem distante de mim que não me caracterize como atacante, só para eu validar se aquilo ali funciona ou não, ou se eu consigo, de fato, executar aquele ataque de força bruta. Então, pessoal, só para efeito de registro, apesar de não estar figurando nas estatísticas por ser um ataque muito comum, a gente trouxe aqui itens básicos que estimulam o atacante a fazer esse tipo de ataque. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho também como é que isso pode ser evitado, como é que a gente pode trazer insights contrários ao ataque, né, para esse ponto. Pode passar, Presne, por favor. E aí, só para a gente exemplificar sobre o nosso ataque de negação de serviço, que é basicamente eu indisponibilizar uma aplicação ou eu tornar aquela aplicação disponível, mas com operação falha ou com dificuldade de operação, eu vou com certeza ter um viés de negócio. Nesses casos, geralmente não se indisponibiliza uma aplicação por acaso. Ou a gente tem ali, trazendo inclusive um paralelo para instituições fora do meio financeiro, que é um caso muito comum, que é o período do ano em que a gente tem maior índice de ataque de negação de serviço, que é a Black Friday. Os e-commerce, eles são atacados com muita frequência, justamente para eu indisponibilizar meu concorrente. Basicamente é isso. No meio financeiro, o viés nem é tanto de indisponibilização, e sim de causar falhas operacionais no sistema. Eu atordou o sistema para que o usuário se sinta incomodado e fique irritado com aquilo e procure, no caso eu, como um prestador de serviço concorrente, para chamar a atenção do usuário. Isso é muito comum. A gente já falou um pouquinho de DOS, pode passar, por favor. As vulnerabilidades comuns. E aí isso é importante, porque eu tenho dois pontos de vista quando eu falo de vulnerabilidades. O primeiro ponto de vista é que a gente precisa sair um pouco do foco de aplicação e se preocupar um pouco mais na governança desse tipo de cenário, que é o seguinte: eu estou preocupado em administrar as minhas vulnerabilidades, eu estou preocupado em testar o meu ambiente para entender quais são os meus possíveis problemas, para que eu consiga ter uma visão, pelo menos periférica disso, para que eu tenha ciência que aquele é um possível ponto de ataque, para que eu tenha um roadmap de correção. Geralmente não. As vulnerabilidades comuns, principalmente, que são as CVEs, né, elas têm um grau de criticidade maior, porque, primeiro, por ser catalogado, existe uma informação relevante sobre o que aquilo significa com impacto, como o atacante pode utilizar daquela brecha para ganhar algum tipo de acesso ou privilégio. Geralmente, os scripts de intrusão que são disponibilizados na internet de maneira gratuita até, eles levam como referência a CVS, ou seja, eles levam como referência a publicação daquela vulnerabilidade para que eu tenha um êxito no ataque. Então, a falta de olhar para esse tipo de vertente, que às vezes, sair um pouquinho até da parte de desenvolvimento seguro, da parte estrutural da aplicação, e entender a parte de publicação daquela aplicação, a parte de arquitetura de hardware que eu tenho que ter para disponibilizar aquilo para o meu cliente, ou a arquitetura de nuvem que eu utilizo para disponibilizar aquela aplicação para o meu cliente. Isso é importante porque a falta de visão disso também culmina na falta de visão de o quanto eu estou vulnerável, e isso implica diretamente a como responder a um possível incidente. Então, se eu tenho uma visão clara do que eu tenho de problema e uma visão clara do que eu tenho possivelmente de futuro problema, por saber quais são as minhas vulnerabilidades comuns, eu não consigo me preparar para responder um ataque. E, pessoal, digo de carteirinha, ninguém está preparado 100% para responder a um incidente cibernético, principalmente um incidente cibernético que cause algum tipo de impacto ou de indisponibilidade ou de vazamento de dados. Isso é muito sério, porque a gente tem que, ao mesmo tempo, conseguir manter a operação de pé e conseguir tentar mitigar aquele risco que está acontecendo por trás ali, e isso, ao mesmo tempo, a balança não pesa, é bem, bem complexo, e a gente
gostaria de alertar sobre isso, justamente para que a gente pense antes, para não ter que passar por isso. Pode passar, Pedro. E aí, o phishing, só para a gente fechar aí a tampa dos possíveis problemas, o phishing hoje ele está presente principalmente por causa da evolução defensiva, e isso é legal a gente frisar, porque a gente vai entrar agora, inclusive, nessa pauta de como a evolução defensiva também tem tomado uma proporção legal e como é que a gente pode, apesar de tudo que foi falado aqui, de todos os terrores que foram impostos aqui, como é que a gente pode lidar com isso. E principalmente depois do período de pandemia, né, da Covid, que as pessoas elas utilizaram mais sistemas por causa do home office, principalmente. Então, quem não tinha sistema passou a ter, quem não utilizava as plataformas web dos bancos ou das operações financeiras que tinham o hábito de ir à agência, o hábito de reunir presencialmente para resolver assuntos financeiros, agora utilizam tudo isso através de web ou de aplicação mobile, e isso não vai mudar. Reverter isso é impossível. O viés hoje é cada vez mais o acesso e a facilidade que a web me dá em relação a aplicativos instalados praticamente inviabiliza a gente tentar disseminar dentro de uma corporação o uso de um sistema cliente-servidor. É muito fácil eu ter o meu celular na mão, meu tablet, e acessar uma URL, fazer o meu login e operar o meu sistema, sem eu ter que ter preocupação de um aplicativo que é pesado, que compromete a performance do meu computador, ou o funcionamento nem sempre é 100%, eu depender de um suporte para isso funcionar. Enfim, a facilidade que a web deu para a gente, ela fez com que esse movimento, principalmente pandêmico para cá, aumentasse muito o número de usuários. E aí, isso fez dois movimentos interessantes. A evolução da defesa, isso aconteceu realmente, a gente tem participado disso, inclusive, e temos visto aí, principalmente com inteligência artificial, com novos recursos de aprendizado de máquina, como se defender de ataques. Isso foi muito legal. Só que, em contrapartida, eu tenho a evolução do ataque, também levando para esse lado de inteligência artificial, aprendizado de comportamento dos sistemas, a manipulação dos sistemas por robôs para aprender sobre como ele se comporta para que o atacante consiga explorar. Isso é muito comum hoje em dia, botar robôs para operar sistemas para que ele aprenda e forme uma rede neural e me diga como eu posso comprometer aquele sistema. E aí tudo isso culmina numa briga ombro a ombro tecnológica. Para eu conseguir, talvez, sair à frente disso, a gente dá aquele famoso bypass na parte técnica com a engenharia social. Então, assim, os casos de phishing aumentaram expressivamente, segundo a Febraban, inclusive, em 80%. Isso é muito. Se a gente for pensar aí num ambiente que já tinha muitos casos de phishing, é muito. A gente presenciou, principalmente nesse último semestre, no setor financeiro, muitos casos bem-sucedidos de phishing. E aí, por que eu faço um phishing? Porque é o seguinte, geralmente eu comprometo uma camada mais básica. Eu comprometo ali uma credencial básica com acesso inicial. Eu tenho ali, de repente, uma engenharia social para adquirir informações privilegiadas para eu fazer, de repente, um outro ataque, ou de engenharia social, ou um ataque técnico, isso é importante. Ou, de repente, eu já tenho um acesso inicial naquele ambiente ou naquele sistema, e eu gostaria de fazer um movimento lateral para eu escalar meu privilégio, ou para eu entender melhor como funciona. A gente também utiliza engenharia social para isso, utiliza o phishing, né? Para manipular pessoas para que essa informação chegue até nós. Então, assim, virou uma ferramenta de ataque, o phishing. Só que essa ferramenta de ataque, ela pode ser utilizada antes do comprometimento de um sistema ou depois para um movimento lateral ou para alguma escala de privilégio. E aí, geralmente, quando os movimentos laterais acontecem de maneira robótica ou de maneira não humana, a gente também consegue, mesmo depois de um comprometimento, entender e tentar mitigar esse tipo de ataque de maneira mais coordenada. E aí, agora, com maestria, eu vou passar a palavra para o meu amigo Hugo, que vai dar para a gente os possíveis acalentos aí em relação a esse terror que a gente falou até agora, que só falou de problema. Pode ficar à vontade aí, Hugo. Show, valeu, Edson, agradeço pela introdução. Bom, pessoal, já falamos bastante de problema, vamos falar um pouco agora de solução. Para quem não conhece a GoCache ainda, a gente é uma plataforma de web security.
a gente tem as nossas soluções de segurança embarcada dentro de uma CDN. Para quem não está habituado com o termo CDN, nada mais é do que uma rede de cache distribuída que otimiza rotas de acesso e entrega na ponta um acesso mais performático. A gente é especialista em mitigação de ataques webs, e hoje atende mais de 150 mil aplicações webs que rodam dentro da nossa solução. E com todo esse resultado, a gente, apesar de ser uma solução brasileira, a gente foi reconhecido internacionalmente. Pode passar para eles, por favor? Que foi quando a gente foi reconhecido pela primeira vez no ano passado, ao figurar no quadrante mágico do ESG. Mantemos nossa posição aí também em 2023, então somos um contender aí figurando ao lado de empresas globais, empresas aí com nomes bem conhecidos. Pode passar para eles aí. Bom, eu vou falar um pouco em mais detalhe de algumas soluções que a gente tem aqui no nosso portfólio e como ela conversa com os desafios que o Edson trouxe. Então, primeiramente, vou falar do WAF. Para quem não conhece o WAF, ele nada mais é do que um grande filtro que ele vai avaliar uma série de parâmetros na requisição e tentar entender se aquela requisição tem algum padrão malicioso, seja uma injection, seja um cross-site scripting, enfim, padrões que podem fazer com que o atacante interaja com o banco de dados e tenha acesso a informações privilegiadas e sensíveis. Então, a gente tem uma série de grupos de regras. Essa é a tela do nosso WAF, está rodando uma aplicação que eu uso para demonstração, então está com todos os recursos ativados. E se ele identificar algum padrão malicioso, o WAF vai bloquear já no ato dessa requisição. Pode passar para por favor? E aí, só trazendo um exemplo aqui de um bloqueio de uma tentativa de injection na URI. Não sei se está dando para ver o tamanho, mas tem, depois de uma query string, uma série de parâmetros maliciosos que ativam a regra do WAF, entendendo que isso é uma tentativa de injection, e já bloqueia esse acesso na borda, nem deixa esse acesso chegar até o seu servidor de hospedagem. Posso passar, Presley? Bom, a gente também tem no nosso portfólio uma solução de bot mitigation. O nome já é autoexplicativo, é uma solução que ela vai conseguir separar o que é acesso legítimo de tráfego de bot, e é uma solução que consegue ajudar com diferentes problemas que o Edson elencou no início. Ele é uma solução que ajuda com brute force, porque muitas vezes essa tentativa de brute force vai ser feita através de uma solução automatizada. Então, o bot mitigation identifica que não é acesso humano e já bloqueia ele na borda. Assim como o bot mitigation também ajuda bastante com DDoS. A gente tem, inclusive, se vocês olharem do lado direito, a penúltima categoria é uma categoria específica para entender comportamentos que parecem DDoS e bloqueá-los. E o bot mitigation também é bem importante para mitigar ataques de exploração de vulnerabilidade também, porque por mais que o WAF ajude com a questão de injection, bloqueando esses padrões, muitas vezes, muitas vezes não, sempre que o atacante vai fazer algum desse tipo de ataque, ele precisa conhecer a aplicação. E para conhecer a aplicação, ele vai usar algum scan, ele vai usar alguma ferramenta automatizada, ele vai usar alguma solução de exploitation tool, algum hosted discovery, porque ele precisa entender primeiro como funciona aquela aplicação para depois poder fazer o ataque. E aí, com a solução de bot mitigation, ele já morre na primeira camada e não consegue nem entender o funcionamento da sua aplicação. Pode passar, Presley? E aí tem um exemplozinho em formato de GIF, um atacante tentando rodar um SQL Map, que é um exploitation tool, e aí depois que ele roda e dá o OK, vocês podem ver lá no final que começa a retornar 403, porque essa ferramenta foi bloqueada pelo bot mitigation. Pode passar para aí. Daí a gente também tem um Rate Limit, ele é uma ferramenta que você define taxas máximas de requisições de um mesmo IP, e quem extrapolar essa taxa, o Rate Limit vai bloquear. Ele é uma ferramenta que ele pode ajudar contra alguns ataques de DDoS mais simples, porque eventualmente o IP pode fazer um acesso muito exagerado se comparado à média normal, e o Rate Limit identifica ele e bloqueia. E ele também é uma solução muito eficiente para mitigar tentativas de brute force. Então, eu trouxe até um exemplo de criação de regra que eu uso na aplicação minha de teste, que é o WordPress, que eu crio uma limitação de quantidade de posts que ele vai fazer na URL WP Login. Então, eu entendo que um padrão legítimo, um usuário não faz mais de 3 requisições post numa hora,
e, eventualmente, quem extrapolar essa taxa vai ser bloqueado. Então, tentativa de brute force sempre vai ter um IP fazendo uma série de tentativas. Pode passar, Presley? E aí, um exemplo dessa regra funcionando. Então, criei um scriptzinho para tentar fazer vários posts lá no WP Login, com uma tentativa de brute force. Como vocês podem ver, as 3 primeiras requisições, ela retorna 200, por ser um comportamento que ainda não extrapolou nenhuma taxa. Depois disso, ela começa a retornar um 429, que é um erro chamado de too many request. Então, engatilhou o rate limit e passou a ser bloqueado. Pode passar, Presley. A gente também tem uma solução de firewall na GoCache, onde o cliente ele pode configurar suas próprias políticas de bloqueio ou de whitelist. Então, também uma camada adicional que pode ajudar contra qualquer tipo de ataques que foi comentado antes. Então, a partir do seu entendimento, eu vou criar algumas regras de controle de acesso, utilizando uma série de critérios na requisição, desde método HTTP, URL, informações dos cabeçalhos de requisição, user agent, país. Até o Edson deu um exemplo, um ataque de DDoS pode estar vindo da China. Cara, eu sou um e-commerce, eu vendo só para o Brasil, eu sou uma corretora, eu só tenho clientes nacionais, não tenho para que ter acesso da China. Eu posso simplesmente bloquear a China e se por acaso alguma botnet proveniente da China for fazer um ataque de DDoS, ela já morre também no firewall. E tem outras coisas também que dá para combinar esses critérios, você bloquear, por exemplo, acessos que vêm em HTTP1, HTTP 1.1, entendendo que seus usuários legítimos estão acessando HTTP2. Enfim, a partir do entendimento que o cliente tem do seu negócio e da sua aplicação, ele consegue na GoCache, com muita granularidade, criar algumas regras de controle de acesso e não deixar o atacante nem tentar alguma coisa. Pode passar, Presley? E a gente também tem a própria questão da CDN. Na minha introdução, eu comentei que a CDN ela tem como objetivo reduzir a latência, né, encurtar a rota de acesso, entregar mais performance. Ele também é uma solução que ajuda com ganho de escala, com redução de custo com infraestrutura cloud. Mas, em termos de segurança, a CDN também é um excelente aliado. Ela vem já com proteções nativas para mitigar ataques em camadas de rede, então em layer 3 e 4. Então, a gente tem na nossa rede uma série de algoritmos que avaliam os pacotes para entender se existe algum pacote malicioso e já bloqueia nessa própria camada sem nem deixando chegar na aplicação. Pode passar, Presley. Eu estou trazendo o caso de uso aqui, pessoal, que aconteceu semana passada, né, dia 22 de outubro, foi um caso de brute force que o time técnico pegou. Isso foi num cliente nosso que é do segmento financeiro. Então, ele tentou fazer um login. Isso foi gerado 3.000 requisições num período de praticamente 1 minuto. E aí o atacante, esse já foi um atacante um pouco mais esperto. Vocês podem ver que ele fez essas requisições distribuídas em 31 IPs, distribuídas em 24 diferentes países. Então, ele fez um brute force distribuído já provavelmente pensando em não cair em regras de rate limit. Só que, no caso, o Bot Mitigation correlacionou essas informações, entendeu que se tratava de uma tentativa de brute force e conseguiu mitigar esse ataque com muito sucesso, ainda que fosse um ataque ligeiramente mais complexo. Pode passar, Presley. E aí, pessoal, por último, a importância de ter um sistema observável. O Edson falou bastante disso, você conseguir enxergar os seus padrões de acesso, ter uma visão do seu tráfego, tentar entender quem que está tentando logar no seu sistema, e depois que esse cara loga, qual que é o comportamento desse acesso, e como que a GoCache está correlacionada com esse ponto. A GoCache todo o tráfego passa antes pela GoCache, antes de chegar até o servidor de hospedagem. Então, a gente tem muita informação disponível nos nossos logs, desde informações de IP, user agent, país, método, URL, status code de uma requisição, enfim, você tem muita informação rica na GoCache, e a GoCache contribui com essa questão de observabilidade, disponibilizando esses dados de uma forma muito rápida e eficiente. Então, eu coloquei um print de uma ferramenta que a gente tem chamada Edge Insights, que é como se fosse um mini BI, você pode fazer algumas consultas e entender algum padrão. Nesse caso, eu trouxe uma investigação para entender padrões de erros 4xx e 5xx,
que muitas vezes podem estar correlacionados a um ataque DDoS, por exemplo, se ele for bem sucedido, ele vai gerar erro 500. Um bot que está crawleando uma aplicação, ele vai acabar gerando 404, porque ele vai estar buscando diretórios, então ele vai gerar uma quantidade alta de 404. Ele também pode gerar 400, 401, porque ele está tentando quebrar algum login ou fazer alguma requisição que a aplicação não permite. Então, a GoCache tem essas soluções já na borda. E aí, no caso da ProLinks, para usuários que buscam uma observabilidade ainda mais profunda, a gente consegue integrar todas essas informações, seja informações de tráfego, ou seja informações de eventos de segurança, com ferramentas que a ProLinks utiliza. Então, a gente já tem essa integração nativa, e a partir dessa integração, é possível gerar alertas, é possível gerar investigações, é possível gerar correções automáticas, e frente a algum ataque que eventualmente passe por alguma camada de segurança que não está tão bem configurada, vai alertar alguma coisa e o pessoal consegue atuar rapidamente. Quer pontuar alguma coisa, Edson? Você que também atua nessa parte? Não, eu só queria, de fato, salientar esse ponto, que a observabilidade a gente já cita bastante, porque independente das nossas ações técnicas de correção, a gente não pode se considerar seguro nunca, né? Então, já que eu sempre corro um risco de ter algum tipo de comprometimento, é importante conseguir observar para eu conseguir diminuir o tempo, basicamente reduzir ao máximo o tempo entre detectar e responder ao incidente de segurança. E aí, assim como você disse, a ProLinks consegue ajudar dessa maneira com serviços, e a integração entre ProLinks e GoCache é nativa, isso é importante salientar, a integração técnica entre as soluções é nativa, e a gente consegue entregar, de fato, um resultado bastante interessante. Show. Pode passar, Presley. E aí, pessoal, para finalizar também, até vou trazer para o Edson complementar, como a GoCache apresentou muito essa questão de produtos são muito eficientes para conseguir mitigar esses ataques, como eu mostrei, mas é importante salientar que os serviços potencializam o produto, e aí que isso que faz a parceria da GoCache e ProLinks gerar tanto valor. A GoCache entrando com a questão de produto e a ProLinks trazendo esse valor agregado. Eu vou deixar o Edson comentar, que aí é a especialidade deles. Isso aí. E, assim, como a gente também já citou anteriormente, é importante que a gente tenha uma visão mais clara sobre como as coisas acontecem, e não tem nenhum movimento mais assertivo do que antecipar o ataque que o atacante faria. Então, na minha visão, o pentest ele é um ato bastante importante, porque é a partir dele que a gente faz aquele levantamento minucioso de tudo que pode ser feito, tudo que pode ser corrigido, e é melhor que a gente consiga identificar isso no momento de teste do que ter que lidar com um possível incidente cibernético. Isso é importante. O monitoramento ativo, ele é basicamente para a gente estar sempre em alerta e conseguir diminuir ao máximo o tempo entre detectar um possível problema e responder a esse problema com qualidade. E aí, salientando essa última parte, que é responder, também é importante, porque, de repente, hoje, principalmente nas instituições financeiras, o foco não é um time técnico de cibersegurança dedicado. Então, de repente, o braço para isso é mais curto dentro da instituição financeira, e monitorar, entender, correlacionar e responder, de repente, se um time externo com uma capacidade que possa executar isso dedicadamente, eu acho que é interessante também e contribui muito para que esse ciclo, né, seguro aconteça. A gestão de vulnerabilidades, diferente do teste de intrusão que a gente faz pontualmente. Essa gestão contínua é importante, porque vulnerabilidades surgem todos os dias, e não é exagero, todos os dias a gente tem uma brecha nova, uma possibilidade de exploração nova, principalmente para um setor que é alvo, que é o setor financeiro. Então, o acompanhamento disso também a gente julga muito importante, e assim, como complemento de um ambiente web seguro, esses pontos são importantes. E, por último, não menos importante, a governança, que é, de fato, conseguir orquestrar
todos os itens técnicos e inclusive, introduzir aí tópicos importantes de ISO 27001. Nos casos de instituição financeira, o PCI, né, DSS, que trata de números de cartões, enfim, é importante. São normas e procedimentos. A própria LGPD, que é um assunto muito quente, principalmente dentro dessa área financeira, por tratar de dados de pessoas. Então, essa parte de governança ela também é importante para esse ciclo completo. Então, assim, se a gente pudesse fazer um resumo interessante, de fato, do início, cuidar melhor da nossa aplicação, sempre com um pouco mais de carinho, ter uma solução que consiga nos ajudar a mitigar toda vez que a gente tiver um comportamento malicioso em tempo real, que são soluções que estão ali no perímetro, né, o FAR, o WAF, e ter uma observabilidade interessante para que eu consiga entender no dia a dia como é que eu posso melhorar cada vez mais esse meu cerco e, periodicamente, testar essas soluções com o pentest. Então, a gente testa, além da nossa aplicação, também testa a minha capacidade de responder um incidente, a minha capacidade de suportar um possível incidente. Então, esse é o ponto que eu gostaria de trazer para a gente aqui. Pode passar, Pedro. Então, pessoal, acho que a gente só fazer um apanhado geral e fazer uma consideração, eu acho que a gente pode pontuar algumas coisas que foram mais importantes na nossa conversa aqui hoje, e a gente tem que trazer os insights para que a gente tenha cada vez mais atenção em relação às possibilidades de ataque. Então, assim, os ataques, eles são muitos, e inclusive a evolução técnica ela é cada vez mais forte, e dificilmente a gente vai conseguir apostar essa corrida contra os atacantes. A complexidade das soluções, elas aumentam, e a complexidade do ataque acompanha sempre, e o contrário geralmente é mais difícil. A gente precisa de mais soluções amarradas para conseguir nos blindar contra uma solução só, que é o atacante. E só da gente botar aí na lista essa quantidade de itens e procedimentos e processos e tecnologia para conseguir suportar um atacante, a gente já começa a entender melhor essa disparidade, e a gente pode, baseado nisso, entender que o trabalho ele nunca vai acabar. Por mais que as aplicações elas evoluam, a gente também evolui na parte de ataque, e assim, junto com a evolução da própria aplicação web, né, dos novos recursos provavelmente ditos, as vulnerabilidades também surgem junto com eles, isso é importante. Os ataques também mudam, baseado nesse timeline aí, e a modernização acontece para os dois lados. E, assim, diariamente, como eu disse, a gente tem novas brechas, novas vulnerabilidades catalogadas, que é o mais importante, que a gente tem referências, inclusive, sobre como explorar, enfim. E aí esse conforto que o atacante tem é o que a gente tem que tentar, no dia a dia, cercar com processos, com ações técnicas, com ferramentas, com equipe, com bons parceiros. Exato. E aí, pessoal, isso só pontuando rapidamente, só enfatiza quanto produto e serviço trabalham em conjunto, sabe? Muitas vezes as pessoas têm entendimento que é configurar um WAF, cara, encerrou o assunto, mas não é assim. Os ataques vão se modernizando, você precisa de uma equipe olhando para aquilo diariamente, a todo momento. Você precisa ter sistemas que alertem você caso algo fuja dos padrões. Você vai subir uma nova aplicação, cara, tem que lembrar de já subir com as soluções de segurança bem definidas. Então, é um trabalho constante, precisa de equipes para isso, e eventualmente, se não tiver equipe, é buscar uma empresa como o ProLinks, que consegue ter produtos no seu portfólio e entregar serviços assim para garantir realmente que seus sistemas vão estar seguros. E acho que é isso, né, pessoal? Legal. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado, Edson. Pessoal, chegamos à fase do painel. Colhi algumas perguntas aqui, vou passar para os apresentadores. E aí, logo essa fase do painel, nós fazemos os sorteios, tá? Obrigado a todos aqui que mandaram suas perguntas, suas dúvidas, suas dores. E reforçando também que vocês não esqueçam de preencher a enquete ainda, que dá tempo. O nosso time aqui já está para fechar, para a gente fazer o sorteio online. Primeira pergunta que eu separei aqui, Edson e Hugo, fique à vontade para responder, porque ela não está direcionada. Quem fez foi o Ronilson. Qual a melhor resposta à aplicação
deve desenvolver, diminuindo esse estímulo do atacante? Desculpa, Presley, faz de novo a pergunta. Qual a melhor resposta a aplicação deve desenvolver, diminuindo esse estímulo do atacante? Bom, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu acho que, primeiro, se a gente for conceitualmente falando, né? Primeiro, a gente tem que lidar com boas práticas. Eu acho que é basicamente o storyline que a gente teve aqui, né? Se preocupar um pouquinho com a aplicação. Então, retomar esse tópico entre cibersegurança e desenvolvimento. Eu acho que é importante. A gente, primeiro ponto é esse, trazer para dentro do desenvolvimento a cibersegurança para que a gente tenha boas práticas de desenvolvimento. É o primeiro ponto. O segundo ponto é garantir que essa publicação, como o Hugo bem disse, ela seja publicada com acompanhamento de boas ferramentas, com parceiros competentes para que a gente consiga conduzir testes e observabilidade e manter cada vez menos aderente a um ataque, porque hoje, se a gente for falar de aderência de ataque, isso é muito amplo, né? Então, a gente pode cuidar sempre do básico. Eu tenho boas práticas de cabeçalhos de segurança, por exemplo, eu evito disponibilizar informação sobre versão do meu Apache ou do meu IS, versão do meu PHP ou do meu Java. Eu cuido desses itens, eu diminuo a aderência para o atacante. Isso tudo faz parte de um processo que é muito grande e muito complexo, e baseado nisso, a gente tem, óbvio, né, como fazer de maneira mais rápida implementações tanto na parte de segurança de infraestrutura, de nuvem, on-premise, quanto cercos de configurações personalizadas no WAF, para, de repente, eu começar a entender que está acontecendo esse comportamento e eu já no WAF tentar cercar de uma maneira para que isso sirva de base para uma correção definitiva. A gente consegue fazer isso também. Mas eu acho que o mais importante é não pular etapa. É a gente seguir do início, desde a atenção com o desenvolvimento da aplicação, a atenção com a publicação dessa aplicação e a disponibilidade dela, e a atenção com o cuidado contínuo, manter sempre as melhores ferramentas e atualizadas, manter sempre um parceiro e, de repente, se não for o seu core business, transferir essa responsabilidade de manter segura essa aplicação para o terceiro. Eu acho que faz todo sentido a gente seguir o storyline. Não sei quem fez a pergunta, mas se não for isso, pode mandar no chat aqui que a gente complementa, se for o caso. Obrigado, Edson. O Ronilson. Edson, tem uma pergunta direcionada para você, do Júlio Cassimiro. Ele gostaria de uma breve explanação sobre a gestão de patch e os impactos sem esta gestão. Então, hoje a gestão de patch ela está diretamente ligada a atualizações, e aí quando eu digo atualizações eu falo sobre sistemas operacionais e pacotes, de fato, de softwares dentro do meu parque, das minhas aplicações, e o impacto direto é a falta de gestão desses patches implica em disponibilizar para o atacante informações sobre vulnerabilidades comuns. Então, as CVEs, elas são ligadas, inclusive os mantenedores, né, Microsoft, Canonical, todos são obrigados a vincular e publicar toda vez que um atacante descobre uma brecha nova que tem a ver com exploração de um pacote ou do sistema operacional, eles são obrigados a publicar a relevância disso, como é que se dá aquele ataque, justamente para que isso seja catalogado e seja reconhecido pela defesa para que eu não exponha isso para o meu atacante. Então, a falta de gestão de patch vai aumentar a capacidade do meu atacante de descobrir possíveis brechas para um ataque, e quando eu não faço a gestão de patches, automaticamente eu não aplico as devidas correções ou as devidas atualizações para que, de repente, eu não deixe disponível uma brecha que é explorável por um script que é público. E isso é muito comum, inclusive, principalmente para itens de sistemas que não dependem do desenvolvedor. Por exemplo, eu tenho aqui o meu Apache, que é um componente muito comum para disponibilizar aplicações web, e ele tem várias vulnerabilidades que são comuns e exploráveis com scripts automatizados que eu vou no Google e consigo encontrar. Então, se eu não olho para esse ponto de manter sempre a última atualização relevante para que eu não disponibilize para o atacante, porque hoje, com um simples
uma simples varredura, o atacante consegue saber qual CVE está disponível no seu ambiente. Então, se de repente eu acho ali uma CVE que é explorável, e é explorável com um script que eu consigo na internet, o impacto principal talvez seja esse. Eu viabilizo para o atacante uma maneira dele explorar o meu ambiente. Ótimo. Hugo, tem uma pergunta direcionada para você, do Caio Ferreira. Quanto à regra que bloqueia o limite de post no WordPress? É um limite para usuários logados no painel? Pergunto, pois, /post-new.php é protegido por senha. Existe algum risco externo de força bruta neste caminho, visto que o atacante não consegue criar post devido a isso? Se eu entendi a pergunta correta, de brute force, não. Mas o rate limit poderia ser uma boa opção para reduzir alguma carga de algum atacante buscando requisições .php para chegar até a infraestrutura de hospedagem e, consequentemente, gerar essa indisponibilidade. Então, nesse aspecto, ele poderia ajudar mais nessa questão. Isso. E complementando, principalmente falando de WordPress, existem ataques que não são diretamente ao script exposto, tá? De repente, eu tenho ali, inclusive, várias situações em que um componente vulnerável de um plugin, por exemplo, ele manipula internamente os scripts. E aí esse comportamento malicioso ele pode ser detectado pelo WAF, tanto pela velocidade de requisição desse script, quanto pelo tipo de requisição que esse script executa. Então isso é muito legal entender também, porque nem sempre o ataque vai ser diretamente focado naquele ponto vulnerável. E hoje, o WordPress principalmente, ele é considerado mais frágil justamente por isso. Às vezes, o nível de permissionamento que eu sou obrigado a fornecer para o meu plugin do WordPress, ele permite que esse plugin, caso vulnerável, execute scripts internos com alto privilégio. E aí é importante ter tanto essa capacidade de inteligência de entendimento do comportamento, que a Gocash consegue nos entregar, para que eu evite esse tipo de ataque que a gente chama de indireto, né? Ele manipula uma biblioteca vulnerável para que essa biblioteca com permissão, ou seja, um ataque legítimo, né? Movimento legítimo, faça manipulação no seu WordPress, por exemplo, nesse caso de WordPress, tá? Muito bom. Pessoal, mais 3 perguntas aqui para a gente iniciar o sorteio. Tem uma pergunta referente ao consumo. Como uma solução de CDN pode ajudar no consumo/billing nas nuvens públicas? Não, legal. Eu acho que pegou do gancho que eu falei sobre redução de custo. Bom, a CDN é uma rede de cache, e aí a partir do momento que você consegue cachear objetos, seja imagem, seja JavaScript, CSS, alguma requisição de API que retorna o JSON padrão para todo mundo, a partir do momento que você entrega esses objetos do cache, esse consumo não chega até sua infraestrutura de hospedagem. Como as infraestruturas clouds, ela cobra por cada byte trafegado, a gente consegue absorver essa carga e gerar uma redução de custo lá na ponta. Então, além da pessoa estar se protegendo, conseguindo entregar performance para o usuário que acessa aquilo na ponta com cache, dependendo do cenário que ele tenha de consumo, ele ainda consegue gerar uma redução de custo bem expressiva. Ótimo. Penúltima pergunta. Edson, como o pentest pode ajudar as instituições financeiras a ter uma visão sobre a sua fotografia atual sobre segurança da informação? Uma pergunta boa também. Principalmente para antecipar os problemas. A gente sabe que hoje um ambiente como aplicação, principalmente web, ela vai ter uma fragilidade naturalmente. E aí, o que acontece? Eu prefiro conseguir testar, validar, inclusive avaliar o impacto daquela vulnerabilidade, fazer uma prova de conceito, entregar um plano de correção. Eu prefiro que isso aconteça de maneira positiva, né, do que eu ter que responder ao incidente para isso. Então, é muito importante. E assim, pessoal, a gente está aqui fazendo esse tipo de teste há muito tempo e não existiu na história aqui dos nossos testes nenhum caso em que a gente não teve um sucesso de intrusão numa aplicação web
umas com menos impacto, óbvio, mas algumas com impacto bastante relevante. E aí, qual que é a lição disso? Significa que se a gente testou e conseguiu chegar, se por algum motivo um atacante quisesse testar, ele também conseguiria chegar e teria um sucesso ali. Então, eu acho que o recado maior preocupe-se em adiantar o processo de correção, descobrindo por si só, do que responder ao incidente por causa de um ataque real, é verdade. Porque aí a resposta ao incidente a gente vai ter que, além de corrigir com um tempo menor a vulnerabilidade, porque eu preciso estancar ali de maneira imediata, eu tenho que lidar com a disponibilidade daquela aplicação, eu tenho que lidar com, de repente, um plano de comunicação com o meu cliente por indisponibilidade, eu tenho que lidar com um prejuízo financeiro. Então, assim, são inúmeros os aspectos que me fazem querer descobrir antes um problema do que ter que lidar com ele depois. Obrigado, Edson. E a última pergunta para o Hugo. Apenas com o app é suficiente para garantir a segurança e a observabilidade das minhas aplicações? Garantir, com certeza não. É uma ajuda bem importante, mas dependendo da complexidade do ataque, é um conjunto de soluções e muitas vezes vai também precisar de um conjunto de serviços agregado. Até como eu mostrei nos exemplos correlacionando com os ataques comuns do mercado dos segmentos financeiros, o AF vai muito bem para proteger contra a exploração de vulnerabilidade, mas já no contexto de brute force ele não vai ser a melhor ferramenta, assim como também no DDoS. Então, realmente tem que ser um conjunto de soluções. Quero agradecer a todos presentes que ficaram aqui. O evento estendeu um pouquinho, né? Mas é uma pauta muito importante. Convido a todos para que acompanhem os próximos eventos no nosso site, prolinks.com.br. Periodicamente, bimestralmente, nós realizamos o ProLinks Talks, assuntos sobre segurança da informação relevante para o seu setor. Convido a todos que façam inscrição para acompanhar as novidades e nos vemos em breve. No mais, que Deus abençoe e tenha uma excelente quinta-feira. Até já. Grande abraço.